Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Miqueias. Nós vamos considerar o mesmo texto que é a base hoje da nossa liturgia, no culto desta manhã. Profeta Miqueias, nós vamos ler no capítulo 6. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, para considerarmos juntos esta passagem. Deus e seu povo em juízo. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que reconheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa em sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te darei desolada, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que te livrares eu o entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri, e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema, quando Deus acerta as contas com o seu povo. O profeta Miqueias, bem como os demais profetas menores, entenderam com muita profundidade e até exatidão os grandes dramas, os grandes conflitos, as grandes tensões do seu tempo, da sua nação, e tiveram ousadia e coragem de diagnosticar os problemas dos governantes, dos legisladores, das cortes, dos juízes, do comércio, da indústria, da realidade da família e da igreja e da religião. Não eram homens alienados, não eram homens dispersos de entendimento. E o diagnóstico que Miqueias vai fazer do seu tempo, da sua época, da sua nação, é exatamente o diagnóstico que você e eu fazemos hoje da nação brasileira. O diagnóstico que ele fez da realidade espiritual do seu povo não é diferente do diagnóstico que nós encontramos hoje e fazemos da igreja brasileira.
Portanto, esta palavra não é para ser olhada com as lentes do retrovisor, como se nós estivéssemos descrevendo um fato pretérito, mas nós estamos hoje olhando para nós mesmos diante do espelho. Então, eu queria que você olhasse comigo o que estava por trás, o que estava acontecendo nos bastidores da nação de Israel, da nação de Judá. Primeiramente, eu convido você para olhar comigo o capítulo 2, verso 1 e 2, porque havia ali uma espécie de aparelhamento do Estado para a prática dos crimes. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. O texto está dizendo que eles não só maquinam o mal, mas eles têm poder de fazer o mal, porque o poder está na mão deles. O Estado estava aparelhado para o crime, para a violência, para a corrupção. O que você nota no capítulo 3, versículo 2, é que havia uma espécie de inversão de valores. Os que aborreceis o bem e amais o mal. Note você que uma coisa é tolerância ao erro, outra coisa é inversão de valores. Aquilo que é vergonhoso é aplaudido, aquilo que é repudiado é aceito, mas aquilo que é bom e legítimo parece que é vergonhoso. Chamam mal de bem, bem de mal, luz de trevas e trevas de luz. Se você perceber, no capítulo 3, do versículo 2, havia uma espécie de desumanidade no ataque da liderança ao seu povo, quando diz assim, no versículo 3:3, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como que para a panela, e como carne no meio do caldeirão. É um ataque bestial, canibal. Era assim que o povo se sentia, totalmente explorado e esmagado, sem qualquer direito. Se você olhar comigo no capítulo 3, versículo 11, o poder judiciário da época de Miqueias estava completamente rendido ao serviço dos poderosos que tinham as suas mãos ágeis para o crime. Olha o 3:11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. As cortes não estavam mais comprometidas com a verdade, com a justiça, mas com o suborno. Quem pagava mais? Mas mais do que isso, não só o poder judiciário, mas no capítulo 7, verso 3, há uma informação das mais dramáticas da época de Miqueias. Olha comigo, 7:3. Ele diz assim: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Eles são especialistas nesse assunto. O príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Há uma espécie de conluio dos poderes para a prática do crime, para a prática do mal. Era esta a realidade de Miqueias há 2.700 anos. Mas mais do que isso, a religião estava corrompida. No capítulo 3, versículo 11, você vai ler comigo que os sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ou seja, falsos pastores, falsos líderes, falsas igrejas, falso evangelho, falsas doutrinas. O que estava na mente dessa liderança religiosa era o lucro. Mas não era só o poder político, legislativo, judiciário, não era apenas a igreja que estava corrompida na época, mas também a própria família. No capítulo 7, versículo 6, você vai encontrar o seguinte: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isso é o caos, porque a família é o último reduto da moralidade. Se você destrói a família, você coloca a sociedade numa espécie de caotização. O que você encontra no cenário está aí no capítulo 7, verso 2.
A situação é desesperadora quando o profeta diz: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Ou seja, não tem mais integridade, não tem mais verdade, não tem mais fidelidade, não tem mais confiança. O homem olha para o outro como se fosse o lobo que quer devorá-lo. Este era o retrato da sociedade de Miqueias. Talvez seja este o diagnóstico da sociedade brasileira. O que o profeta vai fazer? Eu quero agora convidar você para nós entrarmos no capítulo 6. E no capítulo 6, Deus está acertando as contas com o seu povo. E algumas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiro, Deus se apresenta como juiz. E na mesma figura, Deus se apresenta como promotor. E na mesma figura, Deus se apresenta como testemunha. E Deus aqui então vai fazer a acusação. A acusação vai ser feita nos versos 1 a 5. A primeira coisa que acontece, veja comigo, é que o promotor chama o réu. Ouvi agora o que diz o Senhor, versículo 1: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. O querelante confronta o querelado, dando-lhe amplo direito de defesa, mas o réu se cala, porque não tem defesa, porque seus crimes são reais, porque a sua culpa é notória. Mas notem vocês no verso 2 que o júri recebe a instrução. Deus chama para sentar no banco para julgar esse réu os montes, os outeiros, as estruturas mais sólidas da natureza. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. É como se Deus estivesse formando o corpo dos jurados, chamando os montes, as montanhas, para ouvir o que Deus vai falar, a acusação que Deus vai fazer contra o seu povo. Mas nota, em terceiro lugar, que a promotoria vai apresentar a acusação contra o povo de Deus. E a primeira acusação é que Deus acusa o réu de ter se afastado dele. Olha comigo o verso 3: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Deus está confrontando aqui com três coisas, uma exclamação comovente, muito comovente: povo meu, que te tenho feito? Onde está a injustiça de Deus? Onde está o desprezo de Deus? Onde está a falta de cuidado de Deus para o seu povo virar as costas para Ele? Que te tenho feito? Um fato doloroso: com que te enfadei? É triste quando o próprio povo de Deus está enfastiado de Deus, cansado de Deus, virando as costas para Deus. E é uma pergunta paciente: responde-me. Mas notem comigo ainda, em segundo lugar, que a promotoria acusa o réu de não valorizar a sua libertação. No versículo 4 está escrito o seguinte: pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo: eu te tirei da escravidão, eu quebrei seus algemas, eu rompi seus grilhões, eu tirei você de uma amarga fornalha de escravidão, e você me traz como resposta o abandono, o desprezo. Mas o povo não deu valor também. Acusa o promotor ao réu: vocês não valorizaram a liderança que eu levantei para guiar vocês. Olha o verso 4: e eu enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus deu uma liderança boa, que conduz esse povo pelo deserto, 40 anos, para levá-lo até a terra prometida, e o povo não valorizou a sua liderança. Mas ainda, a promotoria acusa o réu de não valorizar as bênçãos. Olha o versículo 5: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Em outras palavras, veja que um homem foi contratado para amaldiçoar vocês, e eu não permiti que isso acontecesse, e eu transformei as maldições em bênçãos. É isso que eu fiz para vocês, e vocês me abandonam. Mas mais, a promotoria acusa o réu de não valorizar as suas bênçãos de providência. No versículo 5 diz:
e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Sitim foi o primeiro local depois da travessia do Mar Vermelho. Gilgal foi o local onde eles entraram na terra prometida. Ou seja, nesses 40 anos Deus está dizendo: eu cuidei de vocês, eu venci os inimigos de vocês, eu dei roupa para vocês, eu dei calçado para vocês, eu dei comida para vocês, eu dei alimento para vocês, eu protegi vocês. A minha providência foi constante na vida de vocês. E eu recebo em troca desprezo? Povo meu, o que te tenho feito? Por que te enfadaste de mim? Responde-me. Diante dessas acusações, a defesa começa a falar, e 3 coisas devem ser destacadas. No versículo 6, a defesa pergunta: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Ou seja, rito sagrado sem santidade não agrada a Deus. Os ritos são perfeitos, foram instituídos por Deus. Mas só o fato de você realizar um culto, ou uma liturgia, um ritual sagrado, sem vida, sem comprometimento, isso não agrada a Deus. Deus não quer formalismo. Segundo, ostentação religiosa sem piedade é nula. No capítulo 7, ele pergunta, versículo 7, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Quem sabe Deus se impressiona então com a quantidade das nossas ofertas, dos nossos sacrifícios. Deus, eu não aceito isso também, eu não me impressiono com isso. Eles disseram: e se nós fizermos então sacrifícios como os pagãos? Olha o versículo 7, parte B: darei o meu primogênito pela minha transgressão, e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Deus não aceita isso. Então, diante disso, Deus dá a instrução no versículo de número 8, e a instrução é clara: ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. São 3 coisas. Primeiro, que pratiques a justiça. Deus não está interessado numa religião formalista, ritualista ou mística, que não tem reflexos na conduta moral, na maneira de se lidar com o próximo, na maneira de se lidar com as responsabilidades assumidas, com os votos assumidos, com o comércio, com a indústria, com as transações comerciais. Deus quer justiça. Mas mais do que isso, que ames a misericórdia. Agora a misericórdia vai além da justiça. A justiça trata com o legal, a misericórdia trata com alguém que mesmo caído precisa de ser levantado, mesmo que tenha errado precisa de ser recuperado. Para que a misericórdia seja exercida é preciso amá-la, porque ninguém consegue praticar a misericórdia sem amar a misericórdia. Nós não devemos trucidar aqueles que erraram, nós não devemos massacrar aqueles que caíram, nós não devemos matar os soldados feridos do nosso exército, nós devemos levantá-los e restaurá-los com misericórdia. Mas a terceira coisa que Deus exige na sua instrução é que andes humildemente com o teu Deus. E é preciso dizer que as 2 primeiras coisas não podem acontecer sem que isto primeiro ocorra. Por que falta justiça? Por que os tribunais se corrompem? Por que os governos entram em corrupção? Por que as pessoas hoje surrupiam o erário público? Por que as pessoas hoje entram em tantos processos e mecanismos de crimes terríveis que trazem tantas tragédias para a nação? Porque falta justiça e falta misericórdia. E por que falta justiça e misericórdia? Porque não se conhece a Deus e não se anda humildemente na presença de Deus. Dito isto, agora o julgamento é concluído, e a primeira coisa que acontece é que o juiz ordena que o réu ouça a sua sentença. No versículo 9, a voz do Senhor clama à cidade: ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Deus está mandando o réu se levantar, para ouvir qual é o julgamento que ele está enfrentando, para ouvir qual é a sentença que ele vai receber. E a primeira coisa que Deus estabelece é que o juiz vai mostrar quais foram os dispositivos que o réu transgrediu. Primeiro crime: riquezas mal adquiridas. Versículo 10: ainda há na casa do ímpio o tesouro da impiedade, o detestável éfo minguado. Preste bem atenção nisso. A riqueza é uma bênção.
como fruto do trabalho e a bênção do Eterno. A riqueza não é pecado, a riqueza é uma bênção de Deus. Mas a riqueza mal adquirida com corrupção, com roubo, com desonestidade, com violência, Deus abomina essa riqueza. Essa riqueza vai ser combustível para a destruição daquele que a granjeou desta maneira. Segundo, o crime dos mecanismos de corrupção no comércio. O detestável é minguado, versículo 11, a balança falsa, bolsas e pesos enganosos, Deus abomina isso, a desonestidade, vender um produto, dizendo que ele tem uma boa qualidade, quando ele tem uma qualidade ruim, vender 1 quilo de feijão no mercado, quando não tem 1 quilo, tem só 900 gramas, Deus está com seus olhos postos, não só apenas nos templos religiosos, Deus está com seus olhos colocados lá na banca do comércio internacional, lá nas transações financeiras, lá no comércio e na indústria, em qualquer setor da sociedade, Deus está atento. Mas Deus também denuncia o crime da violência contra o pobre no versículo 12, veja você, porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca, ou seja, tem o crime da violência e tem o crime da mentira, porque os dois caminham juntos. Então Deus está mostrando a verdadeira realidade da situação. Agora o juiz vai aplicar a sua sentença. Primeiro, o réu vai ter que colher o que plantou, no versículo 13, assim também passarei eu a ferir-te, te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Diz a Bíblia que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Segundo, o réu experimentará insatisfação crônica, versículo 14, comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Sabe o que está dizendo aqui? Não é que a pessoa come e a fome não vai embora, não. O problema que o profeta está levantando aqui é que Deus impedirá que aqueles que vivem na violência, na corrupção, à margem da lei ou contra a lei, para explorar, para corromper, para se enriquecer ilicitamente, ele não vai ter prazer nesses bens adquiridos, ele não vai ter paz, ele não vai ter sossego, isso vai ser um flagelo na sua alma. Mas mais do que isso, o réu perderá os seus bens, porque o que sobrar vai ser entregue à espada. O profeta está falando do cativeiro da Babilônia que viria, e toda aquela riqueza acumulada com injustiça, com violência, com corrupção, com práticas abomináveis, os inimigos iriam levar, e eles iriam perder tudo. Mais do que isso, quarto lugar, o réu terá em seus investimentos frustrados, versículos 15 e 16, semearás, contudo não cegarás, plantarás, mas não colherás, pegarás as uvas, mas não beberás o vinho, espremerás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. Em outras palavras, o investimento todo feito com dinheiro mal adquirido, Deus não vai deixar que a pessoa usufrua essas benesses, tudo vai ser frustrado. E finalmente, Deus dá a sentença de 70 anos de prisão, 70 anos de cativeiro. No versículo 16, a parte B diz: por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade alvo de vaias, assim trareis sobre vós o opróbrio dos povos. O que Deus está dizendo aqui na sua palavra é que aquela nação seria invadida, aquela nação seria tomada, aquela nação seria subjugada, aquela nação iria ser levada para uma amarga escravidão de um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Pois bem, o pecado é maligníssimo, porque o salário do pecado é a morte. Todos os males que as pessoas colhem nesta vida são males apenas parciais, porque tudo isso está apontando para um juízo maior, o juízo final. Agora ainda, o juízo de Deus é misturado com a misericórdia, porque Deus ainda abre para você uma porta de esperança e uma oportunidade de arrependimento. Por isso, Miqueias vai nos trazer 3 verdades que eu quero chamar a sua atenção para encerrar. Primeiramente, capítulo 5, versículo 2:
E diz: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Ele está mostrando aqui que o Messias virá ao mundo. O seu reino será um reino de justiça, não se mancomunará com práticas de crimes. E este é o rei, que é o Messias, que é o Salvador, que se você confiar nele, ele perdoa os seus pecados, ele restaura a sua sorte, ele muda a sua vida, ele transforma a sua história. E este rei, e este Messias, não só há de perdoar os seus pecados, mas de cancelá-los, porque olha o capítulo 7 comigo, versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, não importa quão amarrado você esteja no cipoal do pecado e das suas iniquidades, não importa a condição que você se encontra nesta manhã, se você se voltar para Jesus, Ele perdoa os seus pecados, Ele cancela a sua dívida, Ele lança as suas iniquidades nas profundezas do mar, e nunca mais dele se lembra. Bendito seja Deus. O que você vai fazer agora então? Diante de um cenário tão sombrio, como este que você e eu estamos vendo na nação brasileira, de tanta dor, de tanta angústia, de tantas mortes, de tanta violência, de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta injustiça. O que vamos fazer diante de um cenário onde você olha do mais alto comando das nações, não só do Brasil, mas do mundo, a situação ficando cada vez mais complicada? O que fazer? Pois bem, eu quero encerrar com o capítulo 7, versículo 7. O profeta diz assim: eu, porém, nesse cenário tão sombrio que ele descreveu, de aparelhamento do Estado para a corrupção, dos líderes mancomunados com juízes para explorar e corromper, do comércio corrompido, das práticas da convivência humana corroídas, da religião comprometida com a corrupção, do lucro, da família dividida, pais contra filhos, filhos contra pais, da piedade parecendo que está desaparecendo do mapa. O que fazer? O que você vai fazer? O que vamos fazer? Pois o profeta nos diz no capítulo 7, verso 7: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Eu quero conclamar você, que é povo de Deus, que é a igreja do Deus vivo, para neste momento nós nos colocarmos na brecha da oração, pela nossa nação, pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa vida. Deus é o Deus da nossa salvação e Ele nos ouvirá. Esse é tempo de clamor, esse é tempo de buscar a face de Deus. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Amém.